Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te contar os segredos para deixar o seu vídeo com cara de cinema. Se liga nas dicas. Sabe aquele vídeo que você assiste e você não consegue entender o porquê ele tem uma cara de cinema? Tem algumas dicas e alguns conceitos que as pessoas aplicam que deixam o seu vídeo de uma forma gostosa de assistir. E a primeira coisa que eu vou te contar é que para você atingir esse nível de excelência, você precisa antes de tudo se planejar. Não basta só ligar a câmera e gravar na hora que você quer. Você precisa se planejar, se organizar, saber o que exatamente você vai fazer, como vai fazer, qual a iluminação, pensar estrategicamente no seu vídeo. Esse vídeo, por exemplo, a fotografia dele não foi pensada de uma hora para outra. Eu não cheguei aqui, liguei de qualquer forma e tô gravando. Não, eu pensei antes o que eu queria fazer, qual a estratégia, pedi ajuda de outras pessoas para me ajudar a montar isso aqui. Além do conteúdo também ter sido pré-escrito e planejado, roteirizado um tempo atrás. Então, tudo aqui foi planejado para trazer muita qualidade. E quando eu falo de planejar, não é só a captação, mas a edição também. Aquilo que você vai falar, aquilo que você quer que lá na edição tenha um apoio visual, como motion, por exemplo, um lettering, tudo isso tem que ser pré-planejado antes para que você não chegue na hora da edição e tenha surpresas. Mas falando da parte técnica, a primeira coisa que eu posso pontuar para você é o formato. Você pode ver que esse vídeo aqui ele tá em uma razão de aspecto diferente do 16:9 comum. Aqui a gente está utilizando o formato de cinema, mas qual que é a diferença dele para um 16:9 que todo mundo usa? A questão aqui é que ele é um retângulo mais fino que o 16:9. Então qual que é a resolução que a gente utiliza para fazer esse formato de cinema? É o 2048 por 858. E por qual razão a gente utiliza esse formato? Porque esse formato é aquele que o cinema usa para deixar aquelas famosas bordas pretas, sabe? E isso traz um pouco na nossa mente, ali, inconscientemente, aquela ideia de cinema, aquela perspectiva que a gente tem de assistir filmes, séries que foram produzidos lá em Hollywood. Então isso traz um pouco do ar cinemático pro nosso vídeo, deixando com aquela carinha assim de cinema. Então é a dica que eu dou para você começar o teu vídeo. Pense nele no formato de cinema. 2048 por 858. E a segunda coisa que eu posso pontuar é o color grading. Só que o color grading ele não é nada se você não pensar na iluminação lá na captação. Então vou te dar um exemplo que eu estou fazendo aqui. A minha câmera está setada em 4000 Kelvin. E essas duas luzes aqui, a principal e o contra que eu estou utilizando, elas são em 3200. Isso vai me deixar levemente amarelado, um pouquinho mais pro tom do quente. Além disso, eu estou usando um abajur que está trazendo um pouco de preenchimento para o meu rosto, também uma temperatura um pouco mais quente. Só que além disso, eu tenho uma luz que vocês não estão percebendo aí na filmagem, que ela está em 5600. Então, como minha câmera tem 4000 e essa luz tem 5600, ela não está direcionada para o meu rosto, ela está direcionada para minha roupa, para o chão e para alguns detalhes aqui que estão vazando aqui no vídeo. Então, ela não vai influenciar o tom da minha pele. Só que, como ela está em 5600 e a câmera está setada em 4000 Kelvin, ela vai ficar levemente azulada. E como as luzes estão em 3200 e tem 4000, aqui vai ficar levemente quente e essa luz vai trazer um tomzinho mais azul. Aqui atrás de mim eu coloquei uma câmera com ciano para iluminar o fundo, para tirar um pouco daquele contraste. Então o que eu estou usando nessa fotografia aqui é o contraste entre o amarelo do quente e o azulzinho de um tom mais frio. Além de que o azul é a cor da minha identidade visual, então eu trouxe um pouco disso para esse ciano que eu coloquei aqui no fundo. Eu tô olhando aqui no monitor, tô conseguindo ver que ficou bem bacana. Então, a dica do color grading não é só você fazer isso na pós, mas é você pensar na hora da captação. Se você estiver gravando dentro de um estúdio ou de algum lugar controlado e você tiver a possibilidade de mudar as cores que estão à sua volta, você já vai fazendo isso pensando lá no color grading que você vai fazer lá na edição. E a junção disso, essa técnica que você vai trazendo pro teu vídeo, seja na iluminação, seja no color grading, isso vai trazer um ar muito mais cinemático pro teu vídeo. E a minha dica para isso aqui é que você seja muito intencional naquilo que você está fazendo. Eu tenho aprendido muito sobre isso nos últimos dias, porque o Richard, que trabalha comigo aqui, é o cara que grava os materiais aqui no estúdio, eu sou editor, ele tem estudado muito sobre luzes, sobre fotografia. E aí ontem, quando eu tava montando, ele me deu essa dica aqui e eu vi que isso realmente funcionou. Então, a minha dica pra você, pense fora da caixa. Todos os vídeos que eu já gravei aqui no YouTube, no meu Instagram, sempre foram usando luzes 5600, no máximo um contra um pouco mais quente. Nunca tinha usado realmente uma luz em um tom diferente para iluminar a minha pele enquanto eu gravava. Então, a minha dica, seja intencional, estude e pense muito mais fora da caixa quando o assunto é iluminação e color grading. Isso aqui é um dos pontos mais importantes do seu vídeo, porque ele vai trazer uma abordagem muito cinemática. O seu cliente vai olhar para isso e vai falar, cara, esse cara sabe o que ele está fazendo. Mais uma dica é que você cuide do seu áudio. Só que aqui tem um ponto muito importante. Se você tiver um vídeo ruim, mal iluminado, alguma coisa assim, mas com áudio bom, a chance das pessoas assistirem ele é maior do que se você tiver uma fotografia maravilhosa e um áudio horrível. Isso porque
O áudio é o que vai trazer a clareza daquilo que você está falando, é o que vai fazer a pessoa entender realmente o que está acontecendo. É por isso que nas redes sociais, os vídeos que são legendados, eles performam muito mais. Por quê? Se a pessoa está em um lugar que ela não consegue ouvir, mas ela consegue ler a legenda, ela ainda assim, só vendo, ela consegue entender o que está acontecendo. Só que aqui no YouTube, e geralmente qualquer outro cliente que você vai ter, ele não vai conseguir converter muitas pessoas para o seu vídeo se você tiver um áudio ruim. É melhor que a pessoa tenha silêncio e legenda do que áudio ruim. Então, se atente a isso quando você for até investir em equipamento. Se você já tem um iPhone, você grava com ele e tal, não invista em uma câmera antes de investir em microfone. Não invista em iluminação ou qualquer outra coisa antes de você ter um setup de áudio minimamente usável, um setup de áudio minimamente funcional e que traga uma qualidade bacana. Aqui hoje, para exemplificar, eu estou usando uma mesa da Rode, a Rodecaster Pro 2, com microfone de podcast. É a primeira vez que eu faço, simplesmente segurando na mão aqui. Eu já gravei outros vídeos com ele em cima da mesa, em formato podcast mesmo, mas é a primeira vez que eu tô usando falando aqui na mão. Então você pode perceber que a qualidade do áudio, ela tá excepcional. Ela tá uma qualidade maravilhosa. E é claro, você não precisa de um microfone desse aqui para você começar a produzir. Não se esqueça, é através do áudio que a pessoa vai conseguir entender o que você tá querendo dizer. De nada adianta essa fotografia maravilhosa aqui se você não estiver me ouvindo, se você não souber sobre o que eu tô falando. Você não vai assistir. Agora, se eu tivesse uma fotografia não tão boa, mas o meu áudio estivesse maravilhoso, eu estivesse dando as mesmas dicas pra você, provavelmente você continuaria assistindo. Por quê? O que importa aqui é a narrativa. Não é só a imagem, tudo mais, tudo aqui é uma construção, tudo que funciona junto. Só que o áudio, ele é primordial. E essa dica que eu tô dando não é uma dica só minha, é uma dica que grandes youtubers falam. O Leon e a Nilce estavam fazendo uma live esses dias, eles são youtubers famosos aqui no YouTube, e eu tava ouvindo ele falar sobre isso, que muitas pessoas às vezes elas querem montar um canal, querem começar a produzir conteúdo, e elas partem para uma câmera antes de partir pro áudio. E aí geralmente a câmera você tem teu celular, você tem alguma forma de gravar, só que o áudio nem sempre. E as pessoas começam a gravar com áudio ruim e não sabem por que não consegue performar bem. Então não se esqueça de investir em áudio antes de qualquer outra coisa. E falando em áudio, cuide das trilhas. Não use trilhas clichês, não use aquelas trilhas corporativas, aquela coisa que todo mundo usa. Não. Tente ir para uma trilha diferente, tente fazer uma coisa que ninguém fez ainda. Tente pensar de uma forma fora da caixa, sabe? Depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual aqui com os meninos, eu comecei a passar a odiar a trilha corporativa, porque é uma trilha que todo mundo usa, é uma trilha maçante, seja ela A, B, C ou D, é muito ruim. Então, quando você for fazer o teu vídeo, pense em trilhas que saem fora da caixa e que não sejam as mesmas que você sempre usa. Uma outra dica é que você não tenha medo de cortar coisas que não fazem sentido pro teu vídeo. Essa é a parte mais difícil para muitos editores e para muitos filmmakers, só que é a dica mais primordial. Não tenha medo de cortar aquilo que não serve pro teu vídeo. Aqui no estúdio a gente tem um termo para isso que a gente chama de gordurinha, que é aquilo que tá sobrando ali, que não faz sentido, arranca do teu vídeo, porque ele não vai fazer sentido nenhum. Então a minha dica para você, tira fora. Aquilo ali tá repetido, exclui. Aquilo ali não faz sentido pra narrativa, tira. Aquela imagem tá maravilhosa, mas ela não ajuda a contar a história, arranca fora. Porque tudo aquilo que é gordurinha, como a gente chama aqui, vai só estragar o teu vídeo, vai deixar ele mais pesado de assistir e, na verdade, só vai ficar ali pro teu ego, porque a imagem foi bonita, ou porque você gostou daquilo ali. Então, arranque o ego do teu vídeo e corta aquilo que não precisa, sem dó mesmo. Mas eu contratei um cara que era meu freelancer e ele fez essa imagem, ele gostou, azar. O que importa pro vídeo é a história, é a narrativa, não importa se é bonito ou não. Você precisa contar uma história através do teu vídeo e se ele não faz sentido, arranca fora. E por último, mas não menos importante, quando você for fazer letterings e motions, tente sair do comum. Não use aquilo que todo mundo usa, ou aquela fonte padrão, ou aquela cor padrão. Tente sair fora da caixa, tente fazer uma coisa diferente. Pegue referências de outros youtubers, como eles fazem, como eles trabalham. Uma das coisas que eu tenho visto é que as pessoas têm usado, por exemplo, fontes vermelhas, porque isso remete muito ao cinema antigo. Então pense fora da caixa com esses detalhes que vão fazer muito sentido pra você. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado dessas dicas de como deixar o seu vídeo com uma cara mais cinemática. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e se lembrar que toda segunda-feira tem vídeo novo às 8 horas da manhã. Até a próxima. Tchau, tchau.